Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula aqui de Biologia. Quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia de vocês. Meus queridos, olha só, hoje nós vamos fazer a nossa correção das atividades 1 e 2, tá bom? Geralmente cada dois capítulos, né, a cada dois temas, a cada duas atividades que a gente passa, né, sempre eu tiro uma aula para corrigir essas questões, né, para vocês verem se vocês acertaram, se vocês erraram, tá bom? Até mesmo para tirar as dúvidas e também uma forma de rever os conteúdos que a gente viu, tá bom? Então nós vamos fazer a correção da atividade 1 e da atividade 2, tá? Peguem seus caderninhos, confira aí se você acertou as questões, se você errou, tiver alguma dúvida, deixa lá no Classroom que eu vou responder lá você, tá bom? Então vamos lá, vamos nós. Primeira atividade, né, Biologia, oitavo ano, atividade 1, foi sobre o nosso primeiro tema, que foi sobre características gerais de seres vivos. Então aqui foi o primeiro TD que eu passei pra vocês, tá? Então vamos lá. Diz assim, ó, primeira questão. Tá balançando isso, olha o vento, as ventanias. Vamos lá. Dois estudantes elaboraram relatórios a partir da realização de observações. Um sobre um ser vivo e outro sobre uma rocha. Observe o relatório abaixo. Está fixo no ambiente. Reage a estímulos ao ser tocado com uma pinça. Apresenta cor acinzentada. A quem pertence o relatório acima? Professor, cor acinzentada pode ser uma pedra. Está fixo no ambiente é uma pedra. Mas como reage a um estímulo? Só quem reage a estímulo, gente, são seres vivos. Uma pedra ela não reage a estímulo. Você tocar numa pedra, ela não vai reagir, ela é uma pedra, tá? Então existem seres vivos que têm cor cinza e existem seres vivos sim que também estão fixos no ambiente, como as esponjas do mar. Então quando ele fala aqui, ó, sobre reagir a estímulos, já deu a pista que na verdade isso aqui é um relatório sobre um ser vivo, porque somente ser vivo reage a estímulo, tá bom? Então nossa primeira questão, ok. Bora para a segunda. Analise as afirmativas abaixo em relação aos seres vivos. Qual delas são comum a todos os seres vivos? Relacionam-se e modificam o meio. Todo ser vivo se relaciona e interage com o meio ambiente. Então essa daqui é ok. Reproduzem sexualmente. Reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Mas se reproduzir sexuadamente, isso aí não são todos. Alguns se reproduzem assexuadamente. E ele quer saber um que é comum a todos. Então essa daqui não é, porque existem seres vivos que se reproduzem de forma assexuada. Responde aos estímulos do ambiente. Sim, isso aqui todos os seres vivos respondem ao estímulo do meio ambiente. Isso aí é irritabilidade, tá? Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica? Não são todos. Alguns não usam gás carbônico. Então isso aqui também está fora. Então gabarito aí seria 1 e 3. E aí, acertaram? Hein? Acertaram? Confira aí se você conseguiu acertar, hein? Bora para a próxima. Então vamos lá. Questão de número 3. Deixa eu ativar aqui minhas canetinhas. Pronto, vamos lá. Questão de número 3. Várias características de seres vivos podem ser compartilhadas com formas inanimadas de organização molecular. Contudo, pode-se afirmar que a característica exclusiva dos seres vivos é... Vamos lá. O que é uma característica somente dos seres vivos, gente? A capacidade de dar resposta a estímulos físicos ou químicos do ambiente. Uma organização celular com núcleo envolvido por membrana. Não são todos os seres vivos que têm núcleo, tá? A capacidade de produção de descendência, a capacidade de sofrer modificações com resposta a estímulos, apresentar aumento de tamanho ao longo da existência, tá certo? Gente, uma característica que é exclusiva de todos os seres vivos, uma característica que é típica de um ser vivo, é a capacidade dele produzir descendente. Todo ser vivo ele tem que produzir descendente, todo ser vivo ele se reproduz, tá certo? Você pode ter outras organizações moleculares, outros seres mais simples que conseguem mas o fato de se reproduzir, isso é típico de um ser vivo, tá? Isso é uma característica exclusiva dos seres vivos, tá bom? 4. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Vamos lá, qual dessas características aqui não é encontrado a todos os seres vivos? Gente, hereditariedade, isso aqui é encontrado em todos os seres vivos, que é a capacidade de gerar, de transmitir as características para outros descendentes. Isso todos eles têm. Capacidade de responder a estímulos, todos têm. Agora, capacidade de produzir o próprio alimento, não. Só quem consegue produzir o próprio alimento são os seres autótrofos, são as plantas e as algas. Então isso não é comum a todos, né? Alguns conseguem, outros não, como é o nosso caso. Nós somos seres heterótrofos, tá? Mas as plantas são seres autótrofos. Então gabarito aqui, letra C, tá bom? Vamos adiante. Última questão da atividade 1. Qual a diferença entre reprodução sexuada e assexuada? Gente, vamos lá, nós vimos isso aqui na nossa aulinha, hein? Reprodução assexuada são seres vivos que se reproduzem sem troca de material genético, sem troca de células gaméticas, tá?
Já a reprodução sexuada é aquela que há participação de células gaméticas, ou seja, há participação de gameta, de espermatozoide e óvulo. Há troca entre o espermatozoide e o óvulo entre uma espécie e outra. Na reprodução sexuada não há essa troca de células sexuais, tá bom? Qual delas é mais vantajosa para os seres vivos? A mais vantajosa é a reprodução sexuada, tá certo? Karine, por que a sexuada é a mais vantajosa? Porque como a troca de gametas, isso vai propiciar uma maior variabilidade genética, né? As espécies elas vão ter uma maior variabilidade genética porque há troca de material genético. Há um pouco do material da mãe e um pouco do material do pai, né? E quando misturam, isso vai proporcionar uma variabilidade genética maior. Coisa que na sexuada não tem, porque não tem troca de células sexuais, tá bom? Então, gabarito aí, reprodução sexuada. Isso é muito importante, tá bom? Lembrando que nós, seres humanos, temos reprodução sexuada, tá certo? Então, a questão, ok também. Então, gente, nós terminamos a atividade 1, tá certo? Referente ao capítulo sobre as características gerais de seres vivos. Agora nós vamos para a atividade 2, que eu dividi em duas partes, né? A primeira parte da atividade foi aqui no Google Forms, né? Que eu mandei um questionáriozinho para vocês responderem e depois eu passei as questões do livro. Então vamos responder primeiro o questionário. Então vamos lá, questionário relacionado à atividade 2, sobre introdução à citologia, né? A primeira questão que eu botei lá no questionário que vocês responderam foi a seguinte, ó. Assinale a alternativa com o nome dos dois cientistas que formularam as bases da teoria celular. Gente, gabarito aqui é esse daqui, ó. Theodor Schall e Matthias Schleiden. As bases da teoria celular foram propostas por ele. Professor, e o Robert Hooke e o Anton von Leeuwenhoek? O Robert Hooke e o Anton von Leeuwenhoek foram os primeiros a estudar células, foram os primeiros a utilizar um microscópio simples, né? Mas não foram eles que formularam a teoria celular. A teoria celular foi proposta inicialmente pelo Theodor Schall e pelo Matthias Schleiden, tá bom? Então o gabarito aí acertou quem colocou o item 3, tá bom? Próxima pergunta. Qual a principal diferença entre uma célula procariótica e uma eucariótica? Gente, a principal diferença, né, tem várias. Primeiro, em relação ao tamanho, as células procarióticas são menores, as células procarióticas são mais simples, mas a principal diferença é que as células procarióticas não possuem núcleo. O material genético dos seres procarióticos ele fica disperso no citoplasma. Já os seres eucarióticos possuem o material genético guardado, protegido por um núcleo, tá certo? Os seres humanos são seres eucarióticos ou procarióticos? Nós somos seres eucarióticos, tá certo? Fungos, plantas, animais, todos são seres eucarióticos. Os seres procarióticos que nós conhecemos são as bactérias, tá certo? Então, ok aqui. Bora para a outra. Vamos lá. Próxima. Nas relações entre unidades de medidas, podemos dizer que 200 nanômetros vezes 10 é igual a 2 micrômetros? Gente, vamos lá. 200 nanômetros vezes 10 daria 2.000 nanômetros. 2.000 nanômetros. 2.000 nanômetros. E nós sabemos que 1 micrômetro, deixa eu ajeitar isso aqui. Nós sabemos que 1 micrômetro é igual a 1.000 nanômetros. Se 1 micrômetro é 1.000 nanômetros, 2.000 nanômetros equivale a 2 micrômetros. Então, sim, essa relação aqui está correta. Já que cada micrômetro é 1.000 nanômetros, 2.000 nanômetros são 2 micrômetros. Tá bom? Ok? Bora para outra. Qual a diferença entre um microscópio óptico e um microscópio eletrônico? Gente, o microscópio óptico ele é baseado em feixes de luz. Já o microscópio eletrônico ele é baseado em feixes de elétrons, tá certo? Você tem os elétrons aí atravessando a amostra ou refletindo sobre ela, dependendo se for de transmissão ou de varredura. E eles são muito mais, eles têm um poder de resolução muito maior do que o microscópio óptico, tá? Os microscópios mais simples, mais utilizados em laboratórios didáticos é o óptico. Mas em laboratório de pesquisa a gente utiliza a microscopia eletrônica, porque ela tem uma ampliação maior, porque se usa elétrons ao invés de luz. Então no microscópio óptico a gente usa feixes de luz. Já no microscópio eletrônico a gente usa elétrons, tá bom? Então vamos adiante. Próxima questão e última do questionáriozinho foi: um pesquisador estudou uma célula a microscópio eletrônico, verificando a ausência de núcleo e de compartimentos membranosos. Gente, se não tem núcleo é porque o material genético está disperso no citoplasma. Logo, você sabe que é um ser procariótico. O ser procariótico que nós temos são as
bactérias, tá certo? Plantas são eucarióticos, animais também, fungos também e vírus nem célula tem. Não dá nem para chamar de procariótico ou eucariótico porque não tem célula, tá bom? Então, gabarito aí, bactéria. Espero que vocês tenham conseguido acertar, hein? Se tiver alguma dúvida, deixe lá no Classroom. Se você até agora conseguiu acertar todas já, parabéns, você está no caminho certo, tá? Muito bem, você está estudando direitinho, está assistindo as aulas, está anotando os slides. Então é isso aí, vai dar bom, hein? Muito bem. Então, gente, para encerrar, vamos aqui agora para a segunda parte da atividade 2, que foram 3 questões do livro que eu passei para vocês, tá bom? Então eu transcrevi elas aqui para o Word para a gente poder visualizar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão foi da página 56, a questão de número 2 das questões discursivas, que foi a seguinte: como o estudo das células pode nos ajudar a prevenir e combater doenças? Gente, quando você estuda citologia, quando você estuda a célula e você começa a entender como a célula funciona, como a célula se divide, quais são as organelas da célula responsáveis por cada função, isso pode ajudar muito a gente conhecer doenças. Porque dependendo da doença, quando você descobre como aquela doença atua na célula, o que é que aquele micro-organismo faz? Ele atua inibindo que a célula se divida. Então, se a gente sabe como ele atua a nível celular, a gente pode começar a desenvolver medicamentos que vão atuar exatamente naquela região onde aquele micro-organismo atua. Então, como você sabe como a célula age, né? Quando você estuda a célula e começa a entender como a célula funciona, quais são as regiões, as organelas responsáveis por cada função, quais são os tipos de célula afetadas por determinada doença, a gente vai conseguir tanto prevenir, né, fazer medicamentos que previnam, tanto combater aquela doença, porque você já sabe exatamente qual é o alvo que ela atua, qual é o tipo de célula que ela vai atuar, tá? Então, o estudo da citologia é a base para você descobrir a cura ou a prevenção de várias doenças, né? Tudo começa quando você estuda as células e os micro-organismos que atuam naquela doença. Então, o estudo das células ele é fundamental para você estudar uma doença. No caso do Covid, né, no caso do corona, quando os cientistas conseguiram saber exatamente onde é que ele atuava, como ele se duplicava dentro da célula, qual era o tipo de célula que ele agia, qual era a estrutura celular do vírus, se as células do vírus eram protegidas por uma capa ou não, né? Isso possibilitou depois o desenvolvimento de uma vacina, porque já se sabia exatamente como era a estrutura celular do vírus e como ele atuava no organismo. Então, o estudo da citologia ele é fundamental, tá bom? Então, aqui, ok. Próxima questão, gente, foi da página 56 também, só que agora foram as questões objetivas de marcar e eu pedi para que vocês fizessem a questão de número 1, tá bom? Então, vamos lá ver se vocês acertaram. A questão número 1 dizia o seguinte, ó. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, ou seja, ele quer saber sobre os seres procarióticos, possuem parede celular e cloroplastos. Gente, seres procarióticos não possuem cloroplastos, tá? Cloroplastos é uma organela típica de seres vegetais, de organismos vegetais que são eucarióticos, tá bom? Possui material genético disperso no citoplasma? Sim, essa é a característica principal dos seres procarióticos, possuir o material genético solto, tá bom? Vamos ver porque que as outras estariam erradas. Possui núcleo organizado. Já está fora porque ser procariótico não tem núcleo. Não possui núcleo e não tem material genético. Gente, isso é importante. Os seres procarióticos, eles não têm núcleo. Mas isso não quer dizer que eles não tenham material genético. Eles têm material genético sim. Mas ele não está guardado no núcleo, tá? Não possui clorofila e não se reproduzem. Clorofila eles não têm, mas reproduzir, todo ser vivo se reproduz. Independente de ser procariótico ou eucariótico. Tá certo? Então, gabarito aqui, letra B. Vamos para a última questão. Gente, a última questão que eu passei do livro de vocês foi a questão de número 7, tá? Da Universidade Federal da Paraíba, da UFPB. Uma questão muito interessante, ó. Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum o quê? Gente, cajueiro é um ser eucariótico, tá? É do reino vegetal. Gatos são animais, são seres eucarióticos. As amebas são seres do reino dos protozoários, tá certo? São seres eucarióticos. E as bactérias são procarióticos. Porém, apesar de você ter aqui seres eucarióticos e procarióticos, o que é que eles têm em comum? O que é que toda célula tem, independente de ser procariótico ou eucariótico? Lisossomos e peroxissomos? Não, isso aqui são organelas típicas de seres eucarióticos. A gente vai estudar isso mais para frente.
Retículo endoplasmático complexo de Golgi? Não, isso aqui só tem nas eucarióticas também. Retículo endoplasmático e ribossomo? Ribossomo tem nas duas, mas retículo endoplasmático só nas eucarióticas. Ribossomo e membrana plasmática? Ou ribossomos e centríolos? Gente, centríolos só tem células eucarióticas. Agora, ribossomos e membrana plasmática, todas as células têm. Lembra que eu falei para vocês na aula que os ribossomos são as únicas organelas que tanto os seres procarióticos como os eucarióticos têm. E membrana plasmática toda célula tem, tá bom? Então, gabarito aqui, letra D, ok? Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham conseguido revisar, né? Espero que as questões tenham ajudado você aí a revisar o conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Se tiver tido dúvida em alguma, né, deixe lá no Classroom que eu comento lá e ajudo você, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!